BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC News ao vivo, são 11 horas e 15 minutos. Eu já quero trazer para a conversa o Écio Costa, professor titular de Economia na Universidade Federal de Pernambuco, sócio na SEDES Consultoria e Planejamento. Écio, mais uma vez, seja bem-vindo aqui na BMC News, prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia pessoal que acompanha a BMC News, é um prazer estar falando novamente com vocês. O prazer é todo nosso. Écio, um assunto bastante importante que tem repercutido no cenário econômico brasileiro é justamente essa questão de um limite para a taxa de juros no rotativo do cartão de crédito. Foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os bancos têm 90 dias para apresentar uma contraproposta. A gente sabe, 100% ainda é uma taxa de juros bastante alta, mas eu queria entender sua visão a respeito do projeto, a respeito da capacidade de retorno do crédito e os impactos que a gente pode sentir na economia com restrições ao crédito, já que possivelmente os bancos vão segurar um pouco essa concessão. Como que você está avaliando todo esse cenário, essas peças no cenário econômico, Écio? Então, essa é uma questão muito delicada, né? Porque você, quando vai fazer a imposição de limites, né, de tetos, isso termina nunca dando muito certo, tá? São modelos que não dão certo. Veja, por exemplo, na época da hiperinflação, né, quando se procurava tabelar preços, o que acontecia com os produtos? Os produtos desapareciam, né, das prateleiras. Então, isso é algo que pode vir a acontecer também aqui no país. Se você for impor um teto, né, que não seja um teto factível, por exemplo, ou seja um teto muito baixo, mediante o risco que o mercado de crédito oferece aqui no país, você vai ter uma falta de oferta de produtos, né, no mercado. Você simplesmente não vai ter muitas pessoas conseguindo ter acesso a cartão de crédito. Os limites vão ser muito baixos, o critério vai ser muito exigente para que você possa facilitar ou permitir que esses consumidores tenham, né, as modalidades de crédito que nós temos aqui disponíveis, tá? Só que aí é uma discussão importante, que a gente precisa realmente ver outras formas de se melhorar a condição de crédito aqui no país. Mas não é um formato onde você vai ter essa imposição de um limite, né? Você está falando aí de um crédito hoje, onde a taxa chega aos 450% ao ano, e aí você vai reduzir para 100%. É uma taxa alta, tanto 450 como 100, mas mediante os riscos que são oferecidos, isso termina sendo algo que termina se tornando a prática do mercado, tá? Quando a gente vai observar dados do próprio Banco Central de recuperação de crédito, o Brasil só recupera algo em torno de 18%, né, do crédito, né, que está sendo cobrado. Enquanto que, por exemplo, no Japão, claro, isso é um extremo, aí tem até uma questão cultural, 98% é retornado, né? Então, esse é um risco muito elevado. Além disso, você termina tendo outros fatores que contribuem para a formação do risco e das taxas de juros mais elevadas aqui no país. Você tem um risco Brasil muito elevado, muito mais alto do que os nossos pares, né, países emergentes. Você tem uma relação dívida-PIB também muito elevada. E aí o Banco Central, ele até para poder trabalhar com a captação de recursos, né, para o Tesouro Nacional, para a manutenção do estoque da dívida brasileira, termina tendo que praticar taxas de juros muito elevadas. Mas essa é uma parte do problema. Existe também outros pontos que a gente precisa entender. Você tem uma taxa de poupança muito baixa da população, então a matéria-prima que é utilizada para o crédito, ela é muito escassa, né, aqui no nosso país, e tem uma forte concentração bancária.
Você tem aí 5 grandes instituições, né, que detêm uma parte significativa do mercado de crédito aqui no Brasil, ou seja, tem pouca concorrência. Aí, claro, o Banco Central nos últimos anos vem até promovendo uma melhoria nesse mercado, com a facilitação para a entrada de fintechs, né, que podem trazer mais concorrência, né, o que teoricamente baixa os custos, né? Porém, a gente ainda tem problemas jurídicos relevantes, né? Essa baixa taxa de recuperação de crédito tem muito a ver com a questão jurídica, né? É muito difícil você reaver crédito aqui no país, né? São inúmeros casos, né? Se você for conversar com diversas empresas, por exemplo, que vendem com financiamento, muitas delas têm vários relatos, né, de que simplesmente juridicamente não conseguem reaver esses pagamentos, essas contas que são devidas. E isso termina fazendo com que os juros fiquem muito elevados, né? Em economia, a gente chama isso de moral hazard, né, ou de risco moral, onde aqueles que são mais propensos a não pagar são aqueles que têm mais incentivo a pegar recursos emprestados, porque eles sabem que eles não vão ser penalizados, eles não vão ser cobrados devidamente mediante os institutos, né, de cobrança, ou principalmente jurídicos, que existem aqui no país para fazer com que ele pague. Então, veja que tem muita coisa a ser trabalhada, né, para que esse ambiente melhore. Aí o que é que a gente pode falar de pontos positivos? A lei, por exemplo, ela trouxe um advento aí bastante interessante. Da mesma forma que no crédito imobiliário você pode fazer a transferência, né, a portabilidade de financiamentos de um banco para outro, a lei prevê que vai ser possível você também fazer a portabilidade de dívidas que estão no cartão de crédito, por exemplo, mesmo já sendo pagas, já sendo parceladas, você vai poder fazer essa portabilidade para outras instituições que ofereçam uma taxa melhor. Então esse é um avanço importante. Mas além disso, avanços como o Open Banking, o Open Financing e também o cadastro positivo são também iniciativas importantes, aí elas são iniciativas tomadas pelo Banco Central para que você consiga melhorar o mercado de crédito aqui no Brasil. Porém, quando a gente vai olhar, a adesão a essas ferramentas é muito baixa. A adesão ao cadastro positivo é muito baixa, o que poderia ajudar muito para que aqueles bons pagadores possam ter acesso a taxas mais baixas. Veja como é complexa a situação, né? Uhum. Écio, e aproveitando, então, que a gente está falando sobre isso, eu queria entender, assim, na sua opinião, qual seria uma saída para baixar os juros, já que a gente entende aí a necessidade de melhorar o crédito para as pessoas. Veja, eu já, de certa forma, mencionei, né? Você tem essas iniciativas que são tomadas, né, com cadastro positivo, com Open Banking, com Open Financing, com iniciativas do Banco Central para que mais instituições possam participar do mercado, certo? E isso ajuda para que você tenha uma melhoria na concorrência. Mas também, juridicamente, é preciso você ter instituições que tomem decisões com relação à recuperação do crédito de maneira mais ágil, de maneira mais fácil, e que aquele emprestador não tenha um custo muito elevado para reaver o crédito. No setor imobiliário, a gente viu recentemente vários avanços nesse sentido. Hoje em dia, é muito mais fácil para a instituição bancária tomar de volta o imóvel que foi alienado numa determinada operação. Isso, há alguns anos atrás, era muito difícil de acontecer. Hoje você consegue fazer isso de maneira mais fácil. Tá? Então, esses são alguns avanços que eu acho que ajudariam bastante, né, aqui no mercado brasileiro para que você tivesse uma redução dessa taxa de juros.
Senhor, vou trazer também para a conversa aqui o Vandic Silveira, nosso comentarista, e aí eu queria um bate-bola aqui com vocês, queria entender a visão de vocês dois a respeito de uma situação que muita gente tem criticado, pelo menos o Congresso Nacional, nesse sentido, dessa limitação, porque não estaria deixando o mercado se movimentar de uma maneira mais liberal, né? Justamente o Estado já tem muitas críticas, né, sobre algum tipo de intervencionismo, de tentar regular muita coisa e entrando mais nesse sentido também do limite, do juro, do cartão, que seria algo que poderia ser regulado entre as próprias instituições e, claro, levando em conta até mesmo o score de crédito, levando em conta a taxa de recuperação, como você muito bem falou, a taxa de recuperação do crédito, e, enfim, aí vai moldando o mercado. Eu queria entender a visão de vocês sobre essas críticas, né? E se realmente, né, os bancos eles teriam essa capacidade de ser autorregulados, né? Eles mesmos imporem a regulação, sendo que existe a crítica de que os bancos eles têm, né, essa versão mais focada efetivamente numa melhora de seus números e efetivamente buscando sempre um lucro cada vez mais elevado, e aí talvez não cumprisse até mesmo uma situação mais, um papel de repente mais social na concessão do crédito. Eu queria começar com o Vandic, por gentileza, e depois ouvir o Écio sobre esses pontos, né, que têm sido colocados como críticas nessa mudança de perspectiva por parte do Congresso. Bom dia, Écio, como é que você está? Mais uma vez a gente se cruza aqui, faz tempo que a gente não se fala. É um prazer falar com você mais uma vez. Felipe, é uma excrescência essa lei, né? Uma lei que ela vai reduzir a oferta de crédito. A oferta de crédito do Brasil já é algo muito pequeno. A oferta total de crédito, em cartão de crédito, né, no Brasil é cerca de 160, 170 bilhões de reais, é 1,6% do PIB. É algo irrisório, tá certo? Então a gente é um país que não tem cartão de crédito. Quando o governo tabela a taxa de juro, né, ele restringe ainda mais a potencial oferta de crédito. Por que acontece isso? Primeiro ponto é que o banco, como é que ele vai executar essa pessoa? Normalmente a pessoa que deve no cartão de crédito deve para uma série de outros grupos que têm interesse nele. Como o Écio mesmo apontou, essa pessoa tem uma dificuldade, o banqueiro, o operador do cartão de crédito tem dificuldade de conseguir algum tipo de recuperação. A recuperação é muito baixa. Desses 160 bilhões de reais que a gente tem de oferta de crédito através de cartão de crédito, cerca de 32% é um terço, nós estamos falando de inadimplência, quer dizer, uma inadimplência enorme, né? A taxa de recuperação é baixíssima, né? O cara tem que negociar, o cara deve 100 mil reais e vai recuperar 5, 4 mil reais esse negócio. São descontos gigantescos que são forçados a dar para o cara ver alguma coisa, né? E quando consegue ver, né? A taxa de inadimplência geral do brasileiro é muito elevada, cerca de 86% da população brasileira está endividada até a tampa, né? Quer dizer, mesmo que a Selic caia amanhã de uma maneira abrupta, né? A gente não vai ter uma tomada de crédito, uma volta às compras, porque essas pessoas já não têm mais como comprar, porque elas já conseguiram maximizar todos os cartões de crédito, etc. Quer dizer, a gente tem outros problemas mais sérios, né? É 450% a taxa de juro do rotativo. Sim, é 450%, porque o governo é o maior tomador de crédito privado que tem no Brasil. Ele toma mais de 70% da total oferta de crédito privada. Isso, em economia, cria um movimento chamado crowding out. Ele empurra para fora do mercado, né? Existe uma pirâmide hierárquica no mundo do crédito. O crédito soberano, aquele do país, tende a ser a melhor taxa de risco, né? O índice de risco do soberano é sempre melhor do que a estrutura a hierarquia econômica do país, porque o país, para quebrar, é muito difícil. Então, a gente prefere emprestar dinheiro para quem paga e quem paga com certeza. O governo brasileiro tem uma dívida de mais de 6 trilhões de reais. A gente tem uma dívida, quando a gente olha a relação dívida-PIB, nós vamos chegar no começo desse ano, né,
nós estamos falando de dívida líquida, né? Nós estamos falando de algo em torno de 80%. Quer dizer, dentro dessa hierarquia de crédito, as pessoas são empurradas para fora e para poder ter acesso, as pessoas vão ter que pagar. Isso serve tanto para a pessoa física do cartão de crédito, como a pessoa jurídica que quer ter uma empresa funcionando. Com a taxa de juro básica 13,25%, né, nessa hierarquia de crédito, de fato, para que a gente assuma o risco do senhor, a senhora na rua, a pessoa média, né, que está na Main Street, está no meio da rua fazendo compra, essa taxa de juros tem que ser muito elevada, porque a probabilidade de default é grande e, se não me pagar, eu não tenho o que fazer com isso. Quer dizer, não é só o banco malvado. Então, tabelar taxa de juro é uma daquelas excrescências que a gente vê herdada do plano Bresser, que é outra excrescência na história econômica brasileira, do plano verão, do plano cruzado novo, todas essas coisas. A gente tabelava carne, o preço da carne. O que aconteceu? Desapareceu a carne. Quer dizer, qualquer movimento populista que visa criar o bem, como eu disse no meu post semana passada, quando isso veio à tona, né, a gente diz em economia que o caminho para o inferno é pavimentado por boas intenções. Esse é um exemplo claro. Então, quem vai ser impactado mais negativamente são as classes mais desfavorecidas, que também têm menor acesso a crédito. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve através de maior competitividade no mercado, né? No Brasil, a gente tem 5 bancos que operam praticamente 70% do crédito privado, talvez até um pouco mais, 74% do crédito privado no Brasil. Isso a gente consegue promover maior concorrência bancária, em crédito principalmente, através de fintechs que estão entrando, mas essas fintechs são muito pequenas ainda, né? A gente não tem uma dominância, um equilíbrio. Por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de 5 mil bancos. Isso existe uma concorrência real. No Brasil não tem concorrência. A gente tem um oligopólio de 5 players e acabou. E isso acontece com que a gente faça a determinação da taxa de crédito que a gente quiser, né? A taxa de juro que a gente quiser. Tem um oligopólio. Então eu vejo dificuldade muito grande por parte do governo para fazer isso. O que vai acontecer é o seguinte: o banco vai parar de oferecer crédito, vai comprar título público. Pronto, resolvido o problema. Professor Écio Costa, gostaria de ouvir sua opinião, já que o Vandic trouxe pontos importantes aqui, eu queria ouvi-lo sobre essa questão também, por gentileza. Vandic, é um prazer também estar conversando novamente com você, tá? E Vandic, na realidade, até reiterou alguns dos pontos que eu tinha mencionado também, né? Você tem essa forte concentração. Com o teto de juros, vai ser muito difícil você obter crédito, né, principalmente para as camadas mais baixas, como ele mencionou, e vai ser aquela coisa: quem é um bom pagador, quem tem ótimas aplicações financeiras que lastreiam a obtenção do crédito, vai ter acesso a esse crédito com um custo mais baixo, né? Vale lembrar um ponto importante. O Brasil é um dos únicos países, se não o único, que tem a opção do parcelamento das vendas no cartão de crédito. Você parcela em 10, 12, 6 vezes, né? E isso sem adicionar, teoricamente, pelo menos, ou no anúncio, nenhum custo adicional, tá? Mas sim, tem um custo adicional ali, que está sendo cobrado do lojista, mas também que é cobrado do bolo, né, do crédito como um todo. Então, de certa forma, esse custo elevado que é cobrado, ele financia também esse parcelamento no cartão de crédito. Quando você vai fazer compras de cartão de crédito nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, você não tem parcelamento, né? Você paga em uma única vez. A Apple recentemente veio trazer essa opção, né, para determinado grupo de clientes, para você fazer algum parcelamento. Mas veja, é conhecido até como algo inovador lá, que não existe em outros países, mas lá já se fala inclusive de um custo adicional embutido, né? Aqui não há esse custo. Então isso termina alimentando ainda mais a taxa muito elevada do crédito, né, para o consumidor.
Deveríamos acabar com isso? Essa é uma questão muito delicada, porque por trás disso tem o varejo. O varejo hoje se financia com o crédito parcelado do cartão de crédito. Grande parte, né, das vendas do varejo vem desse crédito parcelado. E o consumidor brasileiro já tem esse hábito. Em geral, ele faz a conta para ver se aquela parcela cabe na sua renda, né, e assume diversos parcelamentos, né, do seu celular mais novo, de outros eletrodomésticos, né, de diversos itens que são comprados nesse formato. Tá? Esse é um problema que precisa ser equacionado. O advento do Pix foi muito importante, né? A gente vê uma rápida adesão, né, por parte da população, dos negócios, né, para a utilização do Pix. E com ele vem a possibilidade de você cobrar um valor mais baixo porque está sendo pago com o Pix. Algumas empresas do varejo, inclusive, praticam isso em vendas online, por exemplo. É muito fácil da gente visualizar. E está por vir o Pix parcelado, né? Esse Pix parcelado vai também facilitar um pouco esse mercado e concorrer com os cartões de crédito. Tá? Então, essa pode ser também uma ajuda considerável para que você possa ter um fator de redução nas taxas de juros cobradas nos cartões de crédito, desde que o Pix parcelado seja adotado com uma maior, tem uma maior adesão, né, por parte do varejo e dos consumidores como um todo. Mas é uma situação bastante complexa, porque se você acaba com o cartão parcelado, que iria ajudar também a reduzir as taxas de juros, você fere, talvez até mortalmente, o varejo brasileiro, que já vem sofrendo bastante, né, com a perda do poder de compra da população, que agora está até retomando um pouco com a queda da inflação, né, mas com a concorrência forte dos importados que chegam mais baratos aqui, com essa carga tributária enorme que a gente tem, né, é uma situação muito complexa para o varejo, e hoje tem o cartão de crédito como o grande financiador das suas vendas, até porque, como Van Dijk bem disse, boa parte da poupança dos brasileiros termina sendo canalizada pelo próprio governo federal para vender os seus títulos com uma taxa muito atrativa. Écio, agora falando um pouco sobre a questão fiscal aqui no nosso país, a necessidade de arrecadação do governo e as fontes de receita, dados, né, que o orçamento do ano que vem se pretende ali um déficit zero. E de onde viriam as receitas necessárias, na sua opinião, até mesmo, já que você citou o PIX, né, até mesmo a volta de uma CPMF, através da reforma tributária que tem aí, taxar PIX seria também possível nesse cenário? Olha, a situação fiscal ela é muito preocupante, na minha opinião, né? Você determinar que vai atingir o déficit zero no próximo ano com uma previsão, quer dizer, com uma previsão não, com uma quase conclusão, né, de um déficit muito arrojado esse ano, com várias despesas contratadas também ao longo desse ano que não são despesas de um único ano, que serão repercutidas novamente no ano que vem, com desaceleração recente da arrecadação, como essa que foi comprovada agora no mês de julho. A gente teve um ótimo desempenho do PIB aí no primeiro semestre, né, mas há muitas incertezas quanto à manutenção disso no segundo semestre e mais ainda para 2024. Então você tem uma preocupação quanto a uma redução das receitas para o ano que vem. E aí o governo tem se demonstrado muito ansioso quanto à elevação das receitas, né, com a criação de novas taxas, impostos ou a reoneração, né, de alguns setores e alguns produtos, isso com o objetivo de você ter esse déficit zero atingido no ano que vem. Mas isso termina sendo talvez algo que vá prejudicar o próprio desempenho da economia. Porque quando você taxa demais, quando você impõe uma
carga tributária muito elevada na economia, ela termina desacelerando. Ela não vai continuar crescendo se você tem, por exemplo, na maior parte das empresas de capital aberto aqui do Brasil, quando vai olhar na composição das saídas, né, das despesas, a carga tributária é o principal, o pagamento de impostos é o principal item, ou o segundo item mais importante, né, quando não deveria ter uma relevância tão alta, né, e isso pode ser um grande tiro no pé, né, para a economia nesse próximo ano. E tributar o PIX também é algo muito ruim, porque é extremamente regressivo, né? Você termina tendo uma carga ainda mais elevada sobre os produtos, né? E os serviços, eles podem ser pagos em espécie muitas vezes, e você vai voltar a ter esse tipo de utilização, né, de papel moeda, ao invés de utilizar as transações digitais, como a gente tem feito hoje em dia. Então, eu acho que isso pode ser, como eu já disse, um grande retrocesso, né, você ter um imposto sobre o PIX. Mas, claro, não está descartado, né? Eu acho que antes disso o governo vai tentar arrecadar com outros formatos, né, como já vem sendo anunciado e apresentado, como a extinção dos juros sobre capital próprio, né, com a taxação, né, dos fundos exclusivos, das operações offshore. Então, você talvez não vá diretamente para uma tributação sobre o PIX. Talvez isso fique aí para um segundo momento e espero que isso não efetivamente aconteça. O que se deveria estar discutindo e que eu vejo algum aceno político, mas não intenções muito sólidas de realmente ser colocado para frente, é a reforma administrativa. E uma reforma administrativa que venha realmente tornar a administração pública mais eficiente e menos onerosa. Tá? É isso, a gente tem uma reforma administrativa que está parada no Congresso e não há uma força política para que isso aconteça. Ouvi, né, comentários do próprio Ministério da Fazenda de que a reforma tributária sendo aprovada, a reforma administrativa viria logo em seguida. Mas a gente já está em setembro, a reforma tributária ainda não foi aprovada, o capital político termina se desgastando ao longo do tempo, principalmente depois do primeiro ano, né? O primeiro ano é aquele ano onde o governo tem que aprovar aquelas reformas que não são populares, né? Porque a partir do segundo ano você começa a ter já movimentações políticas como a do ano que vem, onde vai ter eleição municipal. Então, você tocar em temas delicados como esse são complicados, né, porque o próprio Congresso termina se esquivando desse tipo de pauta. Então, é uma situação que me preocupa bastante, né, como que esse déficit zero vai ser atingido no próximo ano, tendo em vista todos esses fatores. É complicado, né? Muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer aqui Écio Costa, professor titular de Economia na UFPE, né, de Pernambuco, e sócio na SEDES Consultoria e Planejamento. Obrigada pela participação aqui na BMC News mais uma vez. Foi um prazer participar novamente. Estou à disposição. Um abraço a todos. Abraço. Bom,